Eu não concordo com a ordem hierárquica das medidas de prevenção contidas na NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E você, concorda comigo? Então não sai daí, vamos falar sobre isso. Olá, meus amigos e amigas, eu sou Gerson Rocha, para quem não me conhece, aqui do canal Cogito Podcast, um canal destinado a debater questões da segurança e saúde no trabalho e a vida, porque isso está conectado com toda a nossa vida, especialmente a vida de trabalho. Então hoje eu trago para vocês, o nosso tema é sobre a ordem hierárquica proposta pela NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, comparada com a organização hierárquica das medidas de prevenção contidas na NR6 EPI. Então, antes de passarmos ao tema, peço que você se inscreva no canal aqui no YouTube, é de graça, clica aqui em inscreva-se, clica o sininho para receber as novas postagens, os novos vídeos, e também nos siga no Facebook, no Instagram e em podcast nos canais Spotify e Google Podcast, onde você poderá escutar esse conteúdo em qualquer outra situação, andando de carro, fazendo seus exercícios, enfim, lavando a louça, fazendo o almoço, coloca ali os fones de ouvido e escuta esse conteúdo em podcast. Mas vamos lá, a NR1, né, que eu chamo de nova, porque olha, pessoal, 30 anos nessa área, imagina por quantas mudanças de normas já passamos. Então eu tendo a achar uma norma já com algum tempo nova, porque dentro do ordenamento jurídico, 1 ano, 10 anos, às vezes é muito novo. E a nova NR1, Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é um avanço importante, né, tendo uma norma claramente as questões de gestão de riscos ocupacionais, ela nos traz lá no item 1.5.5 controle dos riscos e ali nos demais itens, subitens, medidas de prevenção. E ela coloca as medidas de prevenção organizadas, hierarquizadas, como preferência, como era no PPRA. São medidas de prevenção organizadas numa visão estritamente técnica, numa visão da engenharia de segurança do trabalho. Então, ela organiza, primeiro, medidas de controle de proteção coletiva. E diz aqui o item 1.5.5.1.2. Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrar-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo-se à seguinte hierarquia. Então, a NR1 coloca como medida prioritária, medida de proteção coletiva, depois coloca claramente, corretamente, no caso, né, do conteúdo do que lemos agora, deverão ser implementadas obedecendo à hierarquia, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e depois o B, utilização de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Pois bem, a NR6, já fazendo um paralelo e depois comentando mais, a NR6 no item 6.3 também fala de medidas de controle de riscos, medidas de prevenção, claramente, quando ela fala de EPI. A própria norma NR6 de EPI, ela coloca o EPI como o último a ser usado, aplicado na hierarquia. Mas só que ela coloca primeiro o quê? O EPI em terceiro lugar dessas três medidas hierárquicas, né, organizadas hierarquicamente. O EPI deverá ser utilizado, mas antes a empresa deverá no item A, né? Vamos ler aqui o 6.3. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. A. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. E B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E C. No caso, para atender a situações de emergência. Ou seja, há uma hierarquização diferente entre a NR6 e a NR1.
E alguém vai dizer assim, não, mas a NR1 é de gestão, é mais importante, a NR6 está em vigor. E a sua disposição é a mesma, só que hierarquicamente há uma alteração. E eu digo para vocês, eu sou partidário, eu sou ideologicamente filiado ao disposto na NR6. Por quê? Porque a NR6 nos traz uma visão menos tecnicista da prevenção, das medidas. Por quê? Lembrando novamente, o técnico de segurança do trabalho é, na maioria das vezes, o serviço especializado de segurança e medicina do trabalho da empresa. É o profissional que cuida de todas as questões da saúde e segurança do trabalho da empresa. É a personificação do SESMIT na maioria das vezes. Isso de acordo com a norma, de acordo com a NR4, não estou achando nada. Infelizmente deveria ser diferente. Mais empresas deveriam ter técnico de segurança do trabalho e mais empresas deveriam ter equipes multidisciplinares, que não só o técnico de segurança do trabalho. Mas vamos lá ao nosso tema específico, porque isso que eu falo com vocês faz parte disso. Ou seja, as medidas de organização do trabalho, como diz a NR6, de ordem geral, ou também, como diz muito positivamente a NR1, medidas de organização do trabalho. Então estamos falando da mesma coisa, medidas de ordem geral e organização do trabalho, e um pouco mais assim, né, tecnicista, medidas administrativas. Mas é a mesma coisa, medidas de ordem geral, medidas de organização do trabalho e medidas administrativas. Então a NR1, no seu próprio texto, ela é contraditória nesse aspecto. Porque ela coloca assim, vamos de novo à leitura. Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ainda em caráter complementar ou medida. Então, quando a própria NR1 fala encontrar-se em fase de estudo, ela está falando de medida de organização do trabalho. Ou seja, o estudo das medidas de proteção coletiva, o planejamento, o processo de decisão sobre qual tomar, isso é medida de organização do trabalho. Isso é medida administrativa. Isso é medida de ordem geral. Quem vai operar? Os trabalhadores vão precisar receber uma capacitação para operar os equipamentos com esse sistema de proteção coletiva. Isso é medida de organização do trabalho, educação e segurança do trabalho. Formação das pessoas, sinalização. É uma medida de proteção coletiva, mas ela antes foi parte de um plano. E o planejamento é medida de ordem geral de organização do trabalho. Os empregados estão capacitados para essa nova tecnologia? O que precisamos implementar nessa nova tecnologia em que o trabalho vai se tornar mais seguro porque o equipamento novo tem uma proteção coletiva adequada que respeita a norma? Essas pessoas precisam ser capacitadas. Isso acontece antes da proteção coletiva ser implementada. O dimensionamento das equipes. É muita engenharia, não que esteja errado, mas pensar que uma medida de proteção coletiva é a solução de todos os males, porque a própria NR diz, né, quando não forem suficientes as que existem. Então todo o processo olha só, o próprio título da NR, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, isso é medida de organização do trabalho. Para que a prevenção seja mais eficiente, tem que ter um programa de gerenciamento dos riscos. E tem um processo para isso, identificação dos riscos é medida de organização do trabalho. É uma necessidade de sensibilidade, uma necessidade de formação anterior para identificar os riscos. Compreendem? Podemos, numa outra oportunidade, tratar especificamente sobre o que é medida de ordem geral, o que é medida de proteção coletiva e individual. Mas nesse processo hierárquico, então, implementadas ou pensadas permanentemente medidas de ordem administrativa, organização do trabalho ou de ordem geral, nós então vamos implementar as medidas de proteção coletiva e continuar com as medidas de organização do trabalho, porque faz parte do processo de avaliação contínua. E, por fim, como dispõe a NR6, o EPI será fornecido para atender a situações de emergência. Então a própria NR6 diz para não dar EPI para os trabalhadores, porque ele é só em situações de emergência. A NR6 está dizendo assim, não faça EPI terapia.
Não faça vista grossa para as medidas de organização, trabalho e proteção coletiva, alegando que elas são caras, demoradas, e toca EPI nos trabalhadores e depois o acusa de sofrer o acidente por não ter usado o EPI, quando nem sempre o EPI é confortável para usar. Ou você vai numa loja e compra qualquer camisa, independente do tamanho, e sapato, qualquer um, independente do tamanho. Não, você vai vestir e vai ver o que ali ficou mais bacana, né, dentro da sua cultura, mas também mais confortável no seu pé. O EPI é a mesma coisa. Então nem sempre não se usa EPI porque se é displicente. Na maioria das vezes não é esse o motivo. Então nessa nossa abordagem, eu convido vocês a essa reflexão. Qual é a hierarquia mais importante, mais correta? A hierarquia das medidas de prevenção da NR1 ou da NR6? Eu sou partidário da NR6. Mas você tem liberdade para escolher a que você quiser. Eu trouxe aqui uma reflexão contigo, profissional, aquele que vai estudar, para também entender que a saúde e segurança do trabalho vai muito além do que pegar uma norma e aplicá-la como está escrito. A necessidade de fazer um estudo comparativo entre essas normativas e também os fundamentos da segurança do trabalho, porque tudo tem que ser feito não pelas amarras de uma norma, mas tudo tem que ser feito em segurança do trabalho para o quê? Prevenir acidentes e doença do trabalho. E para isso, o técnico em segurança do trabalho, os profissionais da área de segurança do trabalho, têm que se entender autoridades para fazer as adequações e as opções necessárias. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Não esqueça, dia 28, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em que estaremos disponibilizando um vídeo sobre mapa de riscos. Não perca! Se inscreva, comente, um abraço!